Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do Cursinho Aprovando. Então vamos lá para mais uma aula e dando continuidade ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar a respeito da quantidade de movimento. Esse assunto é bastante importante, né, da física também. Mas especificamente o que a gente está falando aqui é a respeito dando continuidade às nossas aulas de dinâmica, né? A gente vai entender como é que funciona a quantidade de movimento, para que ela serve, como é que ela funciona, como é que a gente pode estar trabalhando com ela, e é isso que a gente vai ver na nossa aula. Bom, o conceito de quantidade de movimento ele é bastante tranquilo. A quantidade de movimento ela é uma grandeza que relaciona a massa que um corpo tem com a velocidade com que ele está tendo naquele instante, naquele momento. Então, olha só, toda vez que eu tenho um corpo, por exemplo, esse bem aqui, que está se movimentando, como a gente pode ver, né, com uma certa velocidade para cá, toda vez que esse corpo ele tiver massa e ele tiver uma certa velocidade, a gente diz que ele tem o que a gente chama de quantidade de movimento, tá bom? E aí ele é bastante tranquilo da gente descobrir. A quantidade de movimento ela também é conhecida como movimento linear ou momento linear, tá bom? Então quando cair questões pedindo alguma coisa assim do tipo, você já sabe, momento linear, movimento linear ou simplesmente quantidade de movimento. E a quantidade de movimento é o quê? É a massa que um corpo tem multiplicada pela velocidade que ele está tendo naquele instante, naquele momento. Lembrando que a massa é uma grandeza escalar, ou seja, se eu falar simplesmente o valor dela e a unidade vocês já entendem, e a velocidade ela é uma grandeza vetorial, ou seja, ela depende da direção, do sentido e do módulo que ela tem também, né? Toda vez que a gente tem uma multiplicação entre um escalar e um vetorial, a gente vai ver então que a gente vai ter uma grandeza que a gente chama de grandeza vetorial. Então a quantidade de movimento ela também é uma grandeza vetorial e ela depende justamente o quê? Ela depende da direção e do sentido. Geralmente, como vocês podem ver bem aqui, a quantidade de movimento ela tem relação direta com a velocidade. Então, nesse caso bem aqui, o que a gente pode ver é que a quantidade de movimento ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido que a nossa velocidade. Eu vou até fazer de outra cor aqui para destacar. Então, esse corpo aqui ele tem uma massa, ele tem uma certa velocidade, e a velocidade dele tem a direção horizontal, como a gente pode ver aqui, e a ponta da esquerda para a direita. Então, a quantidade de movimento, eu vou fazer um pouquinho maior só aqui para vocês, ela tem essa mesma direção e esse mesmo sentido bem aqui. É uma grandeza vetorial. Não é nada complicado, né? Como a gente pode ver, é simplesmente multiplicar a massa que esse corpo tem pela velocidade. Falando de unidade, a gente vai ver que a quantidade de movimento, a massa a gente mede em quilogramas e a velocidade a gente mede em metros por segundo. Então, a unidade de quantidade de movimento que a gente vai medir ela é quilograma metros por segundo. Quilogramas vezes metro por segundo. Bastante tranquilo. Só uma maneira de vocês lembrarem aí a quantidade de movimento, né? Quero muito você. Uma forma de vocês lembrarem bem aí. Então bora lá dar continuidade ao nosso estudo da quantidade de movimento. Mas nesse primeiro momento aqui a gente está vendo que não é nada complicado. É simplesmente pegar a massa que um corpo tem e multiplicar pela velocidade. Então dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, olha aí. Quantidade de movimento de um sistema. Também é bastante tranquilo da gente estar trabalhando com isso daí. A quantidade de movimento nós vimos, né, acabamos de ver, que ela é simplesmente a massa vezes a velocidade de um corpo. Mas e se tu tiver uma situação em que a gente tem vários corpos, né, mais de um corpo bem aí atuando, né? Como é que a gente pode ver a quantidade de movimento nessa situação no geral, né? Levando em consideração todos os corpos. Aí é isso que a gente está trabalhando no caso de um sistema. Então bora lá. A gente está considerando um sistema onde tenha, por exemplo, sei lá, um quarto, um local, um espaço bem aqui, em que ele está fechado, né? Está aqui, bem aqui, não tem interação com o que está aqui fora. Então esses corpos que estão aqui dentro, bora dizer que são bolinhas, por exemplo, que estão aqui dentro, e elas estão interagindo entre elas, né? Cada uma tem uma certa massa, aqui massa 1, massa 2, massa 3 e massa 4, e cada um deles tem uma velocidade também, velocidade 1, 2, 3 e 4. Como a gente pode ver, um tem uma certa velocidade aqui para baixo nessa direção, outro já tem velocidade aqui para cima nessa direção, outro já tem velocidade para cá e outro para cá. Né? Então eles têm várias velocidades e várias direções bem aí. Então a gente considera isso como um sistema, né? Beleza. Como é que eu acho a quantidade de movimento total, no caso? Como é que eu acho a quantidade de movimento desse sistema?
Então é bastante tranquilo, né? Basta pegar a quantidade de movimento individual de cada um desses caras aqui e somar. Então a quantidade de movimento desse sistema é o quê? É a quantidade de movimento desse corpo 1 bem aqui, mais a quantidade de movimento desse corpo 2, mais a quantidade de movimento do corpo 3 e a quantidade de movimento do corpo 4. Se a gente tivesse 5 corpos, mais a quantidade de movimento do corpo 5. Infinitos corpos, mais a quantidade de movimento desses infinitos corpos. Bastante tranquilo. Só que quando eu falo que é simplesmente uma soma, vocês têm que levar em consideração o que? Eu acabei de falar para vocês que a quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial. Então, quando a gente analisar a soma dessas quantidades de movimento bem aqui, a gente não vai simplesmente fazer uma soma algébrica. Por exemplo, a quantidade de movimento aqui deu 1, esse daqui deu 2, então 1 mais 2 é 3. Ah, desse daqui deu 3. 3 mais 3, 6. Ah, esse daqui deu 2. 6 mais 2, né, 8. Não é assim. A gente vai ter que fazer uma soma vetorial. Então, a gente vai levar em consideração aqui a direção e o sentido que cada um desses vetores estão tendo. Então, a gente vai ter que usar um pouquinho da regra dos cossenos, né, da lei dos cossenos. Nós vamos ter que levar em consideração também Pitágoras, se der para a gente levar em consideração Pitágoras, né? Mas não se preocupem que isso daqui é só um geral, né, para a gente ter essa noção. Quando cair em exercício, geralmente ele vai fazer uma coisa bem mais fácil da gente identificar e da gente fazer essa soma vetorial, bastante tranquilo. Então, só abrindo isso daqui, né, a gente já viu que a quantidade de movimento de um sistema, que a gente pode chamar de QS, né, quantidade de movimento desse sistema, é a quantidade de movimento 1, 2, 3 e 4 somadas vetorialmente. Então, abrindo isso daqui, a gente sabe que a quantidade de movimento do sistema, nesse caso aqui, vai depender de quem? Da massa 1 vezes a velocidade 1, mais a massa 2 vezes a velocidade 2, mais a massa 3 vezes a velocidade 3, mais a massa 4 vezes a velocidade 4. Bem aí, como a gente pode estar observando, né? Nada muito difícil. Eu simplesmente peguei a quantidade de movimento de cada um deles e coloquei aqui, né? Abrindo a nossa equação. Então, a quantidade de movimento do sistema é bastante tranquila também. Basta pegar cada um desses carinhas que estão envolvidos nessa situação e fazer a nossa soma algébrica e levando em consideração a direção e o sentido também, né? Se a gente vai ter que usar a lei de cossenos, Pitágoras, enfim, bastante tranquilo. Bora lá dar continuidade então ao nosso conteúdo. Então, dando continuidade aqui ao que a gente estava falando, agora a gente vai falar a respeito da variação da quantidade de movimento. Então, é muito tranquilo. Imagina que a gente tem um veículo, um carro, sei lá, alguma coisa, que ele esteja andando com uma certa velocidade no início. Esse carro tem uma certa massa, logicamente, né? E ele anda com uma certa velocidade. Aí o motorista acelera o carro e ele ganha velocidade, aumentando a velocidade. Beleza. Então, olha, no início ele tinha uma certa quantidade de movimento. Por quê? Porque ele tinha uma certa massa e uma velocidade inicial. Mas depois o motorista acelerou, aumentando a velocidade desse carro. Então, na situação final, a gente vai ter uma outra quantidade de movimento, né? Vai ser maior, por quê? Porque a velocidade também aumentou. Então, a gente vê que já tem uma certa variação bem aí, e a gente precisa analisar essas variações da quantidade de movimento. Vou dar um exemplo aqui inicial para vocês. Então, olha só. Imaginem aqui que eu tenho uma bola de futebol, por exemplo, ou uma bola de vôlei, sei lá, alguma coisa do tipo. E essa bola, ela é lançada para frente aqui com uma certa velocidade, né? A gente pode dizer que essa velocidade é de 2 metros por segundo, por exemplo. E essa bola aqui, ela tem uma massa de 1 kg. Bora dizer que ela tem a massa de 1 kg. Beleza. Então, se eu quisesse descobrir a quantidade de movimento dessa bola nessa situação, eu sei que a quantidade de movimento, vou chamar de quantidade de movimento inicial, que é 0, nessa situação aqui, é igual a quê? É igual a massa vezes a velocidade desse corpo. Beleza, então a quantidade de movimento inicial, né, nessa situação bem aqui que a gente está analisando, é igual a massa, que é 1 kg, e a velocidade, que é 2. Então, olha só, a quantidade de movimento inicial nessa situação, ela é de 2 kg por vezes metros por segundo. Beleza, até aí tudo bem. Aí essa bola vem aqui, está andando para cá nessa direção, né? E ela encontra um obstáculo bem aqui, por exemplo, uma parede. Aí ela bate nessa parede e bora dizer que nessa situação
a gente consiga manter ela bater nessa velocidade, não há perdas, né, nem resistência do ar, nem perdas quando ela se encontra aqui com a parede, nessa colisão e tudo mais, que faça essa bolinha voltar nessa mesma direção e só que no sentido oposto, como a gente pode ver bem aqui, está na mesma direção horizontal, só que ela volta no sentido oposto. Então a bolinha veio primeiro aqui, bateu na parede e voltou, ó, no sentido oposto, como a gente está vendo. Essa bola continua com a massa de 1 kg e, por consequência disso, a gente, considerando uma situação muito especial, ela consegue bater nessa parede e voltar com a mesma velocidade de 2 metros por segundo. Então, nessa situação final aqui, a gente teria uma quantidade de movimento final, que a gente vai chamar simplesmente de Q, que é igual a massa vezes a velocidade. Então, nessa situação bem aqui, eu sei que a massa da bolinha não mudou, continua sendo 1 kg, e a velocidade conseguiu se manter a mesma, sendo de 2 kg bem aí. Então, a quantidade de movimento final, né, já analisando essa volta, é 1 vezes 2, também 2 kg metros por segundo. Beleza. Aí eu iria te perguntar qual a variação da quantidade de movimento bem aí. Bom, eu sei que variação, né, tudo que é variação é final menos inicial. Então basta pegar a quantidade de movimento final, bem aqui, menos a quantidade de movimento inicial. Aí a gente faria bem aqui. Então, poxa, no final a quantidade de movimento final deu 2, a gente viu, e a quantidade de movimento inicial também deu 2. Então a variação da quantidade de movimento nesse caso aí é 4 kg, né, vezes metro por segundo. Eu te digo que não, essa análise está errada. Por quê? Porque a quantidade de movimento, ela é o que a gente chama, né, a gente já viu, ela é uma grandeza vetorial. Então, quando a gente estiver fazendo essa análise bem aqui, nós temos que estar fazendo uma análise vetorial. Beleza. Então, significa que nessa situação bem aqui, eu tenho que primeiramente adotar um sentido para o movimento desse corpo. Geralmente, nessas situações em que vem, por exemplo, um corpo, né, uma bolinha, ela se choca com um obstáculo e volta na direção oposta, geralmente, e eu falo que 99% dos exercícios vai fazer o seguinte: tu tem que considerar o sentido positivo como o sentido da volta. Então, olha só, o sentido da volta é o sentido positivo. A bolinha veio daqui, ela bateu no obstáculo e voltou para cá. Então, tudo que se move para lá, ó, a gente considera como positivo, e tudo que se move para lá a gente considera como negativo. Então, quem é que se move para cá? A quantidade de movimento inicial, quando a bola está indo e encontra o obstáculo. E quem é que se move para cá como positivo? É quando a bola já bateu no obstáculo e está voltando. Beleza. Então, aqui a quantidade de movimento, né, vai ser positiva, e essa quantidade de movimento inicial vai ser negativa. Beleza. Então, quando a gente for fazer mesmo a variação da quantidade de movimento, olha só o que a gente vai ver. A variação da quantidade de movimento vai ser justamente a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, a variação da quantidade de movimento nessa situação bem aqui, bora lá. Quantidade de movimento final, voltando para cá, tudo que se move para cá é positivo. A gente está vendo então que a quantidade de movimento final ela tem um valor positivo, 2. Beleza. Menos, que é da fórmula aqui, aí a quantidade de movimento inicial se movimenta para lá, ó. Como a gente pode ver, é negativo. Então é menos 1, né? Esse menos aqui é da fórmula, e esse menos 1 aqui é porque, ó, o sentido da quantidade de movimento inicial é negativo. Então a variação da quantidade de movimento... Menos 1 não, desculpa, menos 2, né? Que deu 2 ali. Então a quantidade de movimento... a variação da quantidade de movimento vai ser igual a quem? 2 menos com menos dá mais, né? Dá positivo. Então é 2 mais 2. E por fim a variação da quantidade de movimento nessa situação aqui, né, é 4 kg vezes metro por segundo. Então é muito importante que vocês tomem cuidado com essas análises vetoriais, que são bastante importantes a gente estar atento para isso. Então, numa situação como essa, como a gente acabou de ver, a bolinha está se movimentando numa certa direção, ela bate no obstáculo e volta nessa mesma direção, porém no sentido oposto. Geralmente nós adotamos como um positivo o sentido da volta, tudo bem? Nada mais do que isso. E por que a gente faz isso? Porque se a gente não tivesse feito
Isso, eu acabei de reparar aqui que eu fiz errado, né? 2 menos 2 aqui, na verdade, olha, gente, é zero. E é justamente isso que eu vou falar para vocês. Por quê? Porque a variação da quantidade de movimento daria zero. E não pode, né? A gente está tendo uma variação para mais nesse caso, bem aí. Ela está indo e voltando numa mesma direção, no sentido oposto. E fazendo então a nossa análise vetorial para facilitar a nossa matemática, a gente faz justamente isso daí. Então, ela vai no sentido, volta no outro, né? A gente considera como positivo o sentido da volta e a gente vê aí que a quantidade de movimento ela tem um certo valor. Aqui eu peço desculpa, né? 2 menos 2 é zero e não poderia dar zero a variação da quantidade de movimento nessa situação inicial aqui que a gente viu, tá bom? Então, a gente vai dar continuidade agora falando um pouquinho mais a respeito da variação da quantidade de movimento. Aqui uma outra situação com variação de quantidade de movimento. Olha só, imagina que a gente tem aqui, por exemplo, um corpo que ele se mova. Imagina que esse corpo aqui, sei lá, inicialmente ele estava em cima de uma mesa e aí eu dou um peteleco nele, né? Aqui está parado em cima de uma mesa. Eu simplesmente dou um peteleco nele, ele vai rolando, né? Até o momento que ele sai de cima da mesa, beleza. No momento que ele sai de cima da mesa, ele tem uma certa velocidade, que a gente chama de velocidade 1, nessa direção bem aqui, tá? E ele, lembrando que ele tem uma certa massa também, como o corpo é o mesmo, né? Então, tanto aqui quanto aqui, a massa dele é a mesma. Bora considerar também que a gente consiga, em uma situação qualquer que seja, que essa velocidade bem aqui tem o mesmo valor dessa velocidade bem aqui. Então, por exemplo, se essa velocidade aqui fosse de 10 metros por segundo, essa daqui também seria 10 metros por segundo. Então, a gente está falando que o módulo, ou seja, o valor dessa velocidade é a mesma, tanto aqui quanto aqui. Aí eu te pergunto, essa velocidade, então, nessa situação bem aqui e nessa situação bem aqui é a mesma? Não, não é a mesma, eu já te garanto. Por quê? Porque o valor dessa velocidade até pode ser o mesmo. A velocidade pode ter 10 metros por segundo aqui e a velocidade pode ter 10 metros por segundo aqui. Quando eu olho, analisando essa velocidade, né? Por exemplo, se fosse um carro fazendo uma curva, olhando no velocímetro, a velocidade no valor até pode ser a mesma. Mas a velocidade andando para cá e a velocidade andando para cá, para baixo, são coisas totalmente diferentes. Porque olha só, essa velocidade faz esse corpo andar para cá. E essa outra velocidade já faz ele andar daqui de cima para baixo. Então, apesar de terem o mesmo valor, mas as velocidades nessas duas situações diferentes são coisas diferentes, porque elas fazem, né, coisas diferentes. Então é sempre essa análise que a gente tem que fazer quando a gente está trabalhando com o vetor. O vetor numa direção e no sentido é uma coisa, e o vetor em outra direção e outro sentido é outra coisa. Então olha só, a direção aqui está horizontal, a direção aqui é vertical. Então já é outro vetor imediatamente, tá bom? É isso que eu quero que vocês tenham na cabeça. Apesar de, claro, o valor dessa velocidade ser o mesmo. Como o exemplo que eu dei, né? 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. Mas são vetores diferentes, apenas o valor que são iguais. Beleza. Então, quando a gente vê isso daí, a gente vê então que se mudou a velocidade, teve uma mudança uma variação de velocidade, né? Então, portanto, também vai ter uma variação da quantidade de movimento. Então, analisando essa situação bem aqui, eu posso dizer, né, que esse corpo tem massa, esse corpo tem velocidade, então ele tem uma quantidade de movimento, olha só, para cá. Então, ele tem uma quantidade de movimento que é zero, né, que a gente chama de quantidade de movimento inicial. E no final a velocidade dele muda a direção. Como muda a direção, então a velocidade dele bem aqui, né, a quantidade de movimento também vai mudar, vai ser uma quantidade de movimento final, que a gente chama simplesmente de Q. Beleza. Então como é que eu faço essa análise bem aqui? Lembrando, mais uma vez, que a variação de qualquer coisa que seja, né, nesse caso a variação da quantidade de movimento, é final menos inicial. Então, a variação da quantidade de movimento nessa situação bem aqui é a quantidade de movimento final, ou seja, o valor que der bem aqui, menos a quantidade de movimento inicial. E mais uma vez, só para encher o saco de vocês, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, quando a gente estiver trabalhando com isso daqui, eu vou fazer uma análise vetorial. Nesse caso bem aqui, como a gente pode ver, ó, a velocidade está para cá e depois a outra está de cima para baixo, bem aqui como a gente pode estar observando. Então, analisando isso daqui, né, nós temos dois vetores, um aqui e outro aqui,
e a gente tem que fazer essa análise vetorial. Então, quando a gente for fazer a análise vetorial desse sistema, matematicamente, primeiro eu posso simplesmente dizer que a variação da quantidade de movimento pode ser igual ao que? A quantidade de movimento final mais menos a quantidade de movimento inicial. Eu fiz alguma coisa de estranho aqui? Não, não fiz. Eu simplesmente coloquei o sinal de positivo aqui. Por quê? Porque se eu pegar esse sinal de positivo e somar com esse negativo aqui, positivo com negativo volta a ser negativo e volta para essa situação bem aqui inicial. Mas por que eu fiz isso? Eu só fiz isso para mostrar para vocês que nesse caso a variação da quantidade de movimento bem aqui, olha só como a gente vai observar, eu estou simplesmente dizendo que a quantidade de movimento desse cara bem aqui, mais o que? O negativo da quantidade de movimento desse outro cara bem aqui. Então, o que eu vou fazer com esse vetor? Vocês podem observar que a setinha dele está para cá, né? E eu vou simplesmente inverter ela para lá. Então, toda vez que eu tiver uma análise de movimento dessa situação bem aqui, da quantidade de movimento, eu vou ter o quê? Que a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final mais o negativo da quantidade de movimento inicial. Então eu vou pegar essa quantidade de movimento inicial e simplesmente virar o vetor dele, né? Vou transformar em negativo. E justamente, o que é o negativo de um vetor? É simplesmente eu pegar esse vetor que está numa direção, por exemplo, uma direção no sentido que nem a que a gente tem lá, né? Quantidade de movimento inicial, esse cara que está positivo, e se eu quero o menos, né? Menos a quantidade de movimento inicial. Então, o que eu vou fazer com esse vetor bem aqui? Eu vou simplesmente deixar ele na mesma direção, porém mudar o sentido dele. Então, quando ele está assim, ele está negativo. Isso tudo é porque a gente está fazendo uma análise vetorial e usando a matemática junto, né? Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor que está bem aqui, eu vou inverter ele e vou trazer ele de lá para cá bem aqui. Olha só, então eu tenho aqui que é menos a quantidade de movimento inicial e aqui a quantidade de movimento final, como a gente pode ver, ela continua sendo positiva, não preciso inverter ela. Eu vou pegar esse vetor que está bem aqui e simplesmente colocar bem aqui. Então eu peguei esse vetor e esse vetor bem aqui e juntei eles pelas origens deles, né? Lembrando que a quantidade de movimento inicial eu tenho que inverter ela, porque aqui na matemática ela está me pedindo isso. Então como é que eu acho a variação da quantidade de movimento nesse sistema bem aqui, nessa situação? Eu sei, olha só, que o ângulo entre essas duas quantidades de movimento bem aqui é de 90 graus. Então, levando em consideração que a velocidade é a mesma, né? Então a quantidade de movimento também vai ser a mesma em módulo, ou seja, o valor dessa quantidade de movimento, né? Se eu puxo para cá com um certo valor e eu puxo com esse mesmo valor para cá, o objeto não vai andar nem para lá e nem para cá para baixo, ele vai andar no meio termo. Então se eu, por exemplo, puxasse uma cadeira, colocasse uma cadeira bem aqui e puxasse com 10 newtons para lá e uma outra pessoa puxasse com 10 newtons para cá, nessa direção, a gente vai ver que a cadeira não vai andar nem para lá nem para cá. Por quê? Porque eles estão puxando com a mesma força. Então, a cadeira vai andar, olha só, no meio termo bem aqui entre esses dois caras, né? E esse novo vetor bem aqui, lembrando lá das nossas aulas de vetores, vai ser o que a gente chama de variação da quantidade de movimento. Nesse caso bem aqui, como a gente pode ver, tem um ângulo de 90 graus. Se eu pegar esse cara daqui de cima e colocar aqui embaixo, olha só, eu formo um certo triângulo bem aqui. Então, menos a quantidade de movimento inicial. Eu fiz o quê? Peguei esse cara lá de cima e coloquei aqui embaixo. E a gente forma um triângulo bem aqui com um ângulo de 90 graus entre esse vetor Q final e esse vetor Q inicial. Beleza. Dessa fórmula, então, para achar esse cara bem aqui, eu posso simplesmente usar Pitágoras. Então, a variação da quantidade de movimento nessa situação ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado também, né? Então, seria Q ao quadrado mais menos Q0 ao quadrado, bem aqui, como a gente pode estar observando. Então, eu simplesmente faço aí, no caso, e aplico Pitágoras para resolver a situação. Mas e se eu tivesse uma outra situação em que o ângulo entre eles não é de 90 graus? Aí a gente tem que lembrar lá da nossa lei dos cossenos, né? E aplicar a lei dos cossenos. Mas eu já garanto que na maioria das vezes, né, 99% dos exercícios vão cair com Pitágoras bem aqui. Vocês vão fazer lá a conta e vai achar o valor tranquilamente.
Então é essa a ideia de quantidade de movimento, uma coisa bastante simples, como a gente pode ver, né? Mas é bastante coisas que a gente tem que estar analisando. E lembrando, quantidade de movimento é o quê? É simplesmente massa vezes a velocidade. Toda vez que o corpo tem massa e ele tem uma certa velocidade, ele tem o que a gente chama de quantidade de movimento. Só adiantando para vocês, a gente vai fazer uma análise da quantidade de movimento, a gente vai relacionar muito com energia cinética, com o impulso que a gente vai ver na próxima aula e a gente vai entender bastante a respeito. Quantidade de movimento de um sistema, cada um dos componentes desse sistema tem massa e tem velocidade, eu faço uma soma vetorial desses caras, eu acho a quantidade de movimento do sistema no total, né? Levando em consideração todos os corpos que participam desse sistema. Por fim, a variação da quantidade de movimento, eu tenho que levar em consideração, né, uma direção em um sentido para esse sistema, para que quando eu trabalho com a variação da quantidade de movimento não dê o valor errado que a gente está fazendo. E aqui também a mesma situação, né, uma outra situação diferente dessa daqui, mas também trabalhando com a variação da quantidade de movimento do sistema, de uma situação, a gente tem que analisar como um corpo se move, adotar um sentido de positivo e de negativo, fazer uma análise vetorial, ver se a gente vai poder aplicar Pitágoras ou se a gente vai ter que usar a lei dos cossenos. Então, gente, por hoje é só. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima aula.